Tudo bem com vocês? Vamos mudar de tema. Tudo bem, Manuel? Vamos falar com o Manuel também, nosso intérprete maravilhoso de Libras. É ele que é o responsável por aqueles chuchus que não podem nos ouvir, mas acompanham as nossas aulas. Bom, agora nós vamos para outro tema, gêneros textuais ou gêneros literários. Mas tudo, gente, tem a ver com interpretação textual. Até porque aqui eu tenho um texto que é uma charge. Uma charge é um texto que tem tom humorístico, irônico e também utiliza expressões do dia a dia. Uma charge também pode fazer uma crítica a uma situação do momento, uma crítica a um governo, uma crítica ao posicionamento de alguma celebridade, enfim. As charges são muito atuais. Dentro do campo, como é que eu vou dizer, tecnológico, nós vemos muitos memes dentro desse espaço virtual, nas plataformas, dentro das redes sociais, no nosso WhatsApp, fazem-nos sorrir muito, né? Sempre tem um tom humorístico. Aqui eu tenho uma charge que você vai ler comigo o que o garotinho está pensando, ou ele está de olhos fechados, né? Ele diz assim: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Dá para perceber que ele está com preguiça, essa é a minha interpretação, a minha análise. Vamos decodificar a mensagem? Ele está pensando, ele está deitado, encostado numa cadeira, com olhos fechados, não está a fim de fazer nada, porque ele fala de preguiça. Nesse caso, a preguiça é quando a gente está naquele estado que a gente não está querendo fazer muita coisa, não, a gente quer ficar deitado. Então, eu tenho a leitura do texto verbal e a leitura do texto visual, que é o texto não verbal. Então, aqui, quando eu leio o que está escrito, observo como está a personagem, como ela está sentada, se está deitada, as feições no rosto, tudo isso é a decodificação da mensagem que vai me permitir interpretar, tá bom? O texto. Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo ou pela. Vamos lá. Emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra de expectativa ao final. Aqui eu preciso de um conhecimento gramatical, lembrar das orações coordenadas que se relacionam entre si, estabelecendo uma conexão que vai dar uma ideia de adição, de alternância, de adversidade, de explicação ou de conclusão. Aí ele fala, uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as orações. Causa e efeito, conjunção aditiva, será que está certo? Retomada do substantivo mãe, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. Será que houve ambiguidade aí na hora que ele fala de mãe? Tal, preguiça é a mãe de todos os males, né? Mas mãe é mãe, temos que respeitá-la e pronto. Mais ou menos isso que ele pensa e reproduz aí na charge. Utilização da forma pronominal lá, que reflete um tratamento formal do filho em relação à mãe. Será que é isso? Ou ainda a repetição da forma verbal que reforça a relação de adição existente entre as orações. Lembrando que é verbo e é conjunção, tá bom? Então, está aqui a resposta, emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra de expectativa. Por quê? Ele diz assim, eu vou voltar para você entender essa resposta. A preguiça é a mãe de todos os vícios, acompanha aí. Mas uma mãe é uma mãe, é preciso respeitá-la. Por quê? Porque preguiça não é algo bom de se sentir. Mas como ele fala que todos os vícios, e vício não é uma coisa legal, a mãe a preguiça é a mãe, então eu tenho que respeitar, porque mãe é mãe, seja qual for a vertente. É isso que ele está dizendo, tá bom? Então, as orações coordenadas sindéticas são aquelas que transmitem uma ideia de oposição, no caso as adversativas, ou de contraste. Então, a mãe a preguiça é a mãe, isso é uma coisa ruim, mas aí eu tenho uma ideia contrária, tá bom? E os conectivos que coordenam as adversativas são esses, ó.
E, dependendo aí do contexto, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda, assim, senão, etc. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Originalmente, a conjunção e é uma conjunção aditiva, mas ela pode também, dependendo do contexto, se tornar uma conjunção adversativa. Eles queriam sair, porém, estava chovendo. E aí, finalizando mais um vídeo, espero que vocês tenham entendido, com certeza sim. Compliquei?